Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Algumas séries de comédia são tão boas que elas conseguem criar tradições em cada uma de suas temporadas. Os Simpsons tinham os episódios de Halloween, na verdade ainda existem os episódios de Halloween dos Simpsons, e Brooklyn Nine-Nine foi mais ou menos no mesmo caminho, criando uma grande tradição nos episódios de Halloween. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desses episódios. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar muito com isso. E só explicando rapidamente pra vocês, os episódios de Halloween, caso vocês ainda não tenham assistido de Brooklyn Nine-Nine, não tem uma ligação direta com o Halloween. O único motivo pelo qual esses episódios se passam no Halloween é porque é o dia mais cheio do ano, segundo o Jake, e por causa disso o Capitão Holt chegou a um acordo que ele faria todo o serviço do Jake da noite de Halloween se ele conseguisse enganar ali todo o esquadrão, se ele conseguisse se safar como bandido naquele dia. Então essa foi a premissa, não tem nada diretamente a ver com o Halloween. Mas de qualquer forma, tem 7 episódios até hoje, nas 7 temporadas, e a maioria deles são episódios muito bons. Então eu vou falar rapidamente do primeiro episódio até o último, e depois eu vou fazer um ranking rapidinho de todos esses episódios. E eu vou colocar abaixo aqui pra vocês saberem qual é exatamente o episódio da temporada, se vocês quiserem fazer uma maratona, assistir todos os episódios de Halloween de uma vez. Eu sei que vocês não vão conseguir assistir o último episódio, que é o da 7ª temporada, mas de qualquer forma vocês conseguem assistir os 6 primeiros na Netflix. Então o primeiro episódio de Halloween, obviamente, acontece na primeira temporada, quando tem essa discussão entre o Jake e entre o Capitão Holt, quando eles chegam à conclusão de fazer esse roubo, né? Ele tinha que roubar a medalha de honra do Capitão Holt, se não me engano. E a primeira temporada, quando a gente reassiste, ela é um pouquinho estranha no começo, porque os personagens ainda não estão tão bem desenvolvidos assim, ainda tem momentos que eles travam demais, a voz inclusive dos personagens em alguns momentos está bastante diferente, porque os personagens ainda não têm vida própria, os roteiristas e os atores ainda estão desenvolvendo os personagens, e isso é perceptível nesse primeiro episódio de roubo, né, ou primeiro episódio de Halloween. Então eu não colocaria ele entre os melhores, mas foi o episódio que criou essa premissa muito louca e é uma das coisas que todo mundo fica esperando cada nova temporada de Brooklyn Nine-Nine. E o vencedor desse episódio é o Jake, ele acabou enganando realmente o Capitão Holt e saiu com a vitória. Depois o episódio da 2ª temporada é o episódio pra mim o melhor dos episódios de roubo até o momento, que é quando o Capitão Holt consegue dar o troco no Jake Peralta, porque ele passou meses e meses ali desenvolvendo o plano dele pra conseguir incentivar o Jake a roubar o item que ele quisesse. Ele conseguiu fazer todo o plano prevendo tudo que o Jake ia fazer, e é justamente nesse episódio que as coisas começaram a ficar um pouquinho exageradas, e a gente vê que esse exagero inclusive passou dos limites alguns episódios depois. Mas de qualquer forma, esse episódio funciona de forma genial, a gente vê que o Capitão Holt realmente se preparou dessa vez, e ele acabou saindo como vencedor desse episódio porque o Jake conseguiu roubar o relógio dele, mas na verdade não era o relógio verdadeiro. E obviamente tem mais um monte de coisa no meio, inclusive um dos planos aí mais inteligentes que a gente viu nesses 7 episódios até o momento. Eu recomendo bastante, se vocês forem assistir pelo menos um desses episódios, que vocês assistam o episódio da 2ª temporada. O número do episódio eu não marquei aqui, mas eu vou colocar ele aqui abaixo. E pessoal, eu queria falar rapidinho com vocês a respeito de um canal novo que eu criei chamado Guerra dos Streamings. Ele não vai influenciar em absolutamente nada aqui no canal Triplo F. Eu vou continuar produzindo 5, 6, 7 vídeos por semana aqui, mas eu vou trazer alguns vídeos diferentes nesse canal novo. Eu vou fazer comparativos dos serviços de streaming, eu vou fazer análises um pouquinho mais aprofundadas, eu vou trazer um conteúdo novo a respeito desses serviços de streaming que estão chegando aqui no Brasil. Então se vocês puderem me dar uma ajudinha se inscrevendo nesse novo canal, vocês vão continuar me acompanhando aí nessa jornada pelo YouTube. E depois o episódio da 3ª temporada é o episódio que eles têm que roubar, se não me engano, um troféuzinho ali, que quem acaba saindo como a vencedora é a Amy. Eu não gosto tanto assim desse episódio porque a reviravolta acabou sendo muito previsível. O Holt e o Jake ignoram completamente a presença da Amy, nenhum dos dois quer a presença dela no torneio, nenhum deles quer que ela participe do roubo. Então era bem previsível que ela, na verdade, era o cara que tirou o lixo, era o cara que estava por trás de tudo aquilo. E no final das contas, aquela cena no topo do prédio
é divertida, é legal a gente ver que ela passou a perna em todo mundo, mas pra gente, pelo menos pra mim, que assisti, ficou muito previsível, eles telegrafaram demais essa reviravolta do final. E depois a gente avança pro episódio da 4ª temporada, e a vencedora desse episódio é a Dina. Cada temporada a gente vê um vencedor diferente, e a Dina é a vencedora dessa 4ª temporada. Eu achei o episódio um pouquinho maluco demais, eu acho que esse episódio começou a passar um pouquinho dos limites, a gente perde completamente a base ali do que tá acontecendo no episódio, mas mesmo assim é um episódio extremamente divertido. A Dina rouba a cena. A Dina eu percebi que é uma das personagens mais divisíveis de Brooklyn Nine-Nine, tem muitas pessoas que adoram a Dina, mas também tem muitas pessoas que odeiam a personagem, e eu queria saber de vocês, comentem aqui abaixo se vocês são Team Dina ou Team No Dina, porque ela saiu da série, inclusive, né, nas últimas temporadas, então eu gostaria de saber se vocês preferem a série com a Dina ou sem. E a gente continua vendo também outra tradição nos episódios de Halloween, é que a gente continua vendo o retorno do Bill, que é o cara que é bem parecido com o Boyle, ele sempre retorna de alguma forma nesses episódios de Halloween. Então nesse episódio a gente vê a formação de grupos, que é bem interessante, a gente vê a Amy com a Rosa, que eles acabam tendo uma dinâmica legal, a Rosa vai bastante preparada, né, dessa vez, mas o fato da Dina, que nem estava diretamente ligada ao roubo, acabar sendo a vencedora, eu acho que ficou muito derivativo do que aconteceu na temporada anterior, envolvendo a Amy. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa do que fizeram com a Amy no episódio da 3ª temporada, então não foi algo tão original assim, mesmo que o episódio, como todos os outros, seja bastante engraçado. E o episódio da 5ª temporada, na minha opinião, pareceu que seria o último, pareceu que eles iam dar um fim nesse formato de fazer episódio de Halloween, talvez porque já tivesse bastante desgastado, que realmente já estava no episódio da Dina, já tinha chegado ali quase que no limite, e eles decidiram dar uma reviravolta. Quando o Jake pede a Amy em casamento no final, ninguém vence, então seria a forma perfeita de encerrar esse formato sem nenhum vencedor e pegando esse formato que foi muito bem aproveitado pela série e transformando em um pedido de casamento, que a gente veria ali o casamento alguns episódios depois. Mas não foi isso que aconteceu, porque eles continuaram fazendo o formato na 6ª e na 7ª temporada. Eu não sei se foi uma boa ideia manter o formato, justamente porque os episódios não caíam mais no episódio de Halloween, não caíam mais, quer dizer, na época do Halloween nos Estados Unidos. E por que eu falo isso? Porque o episódio seguinte, o episódio da 6ª temporada, que foi a primeira temporada que não foi feita no mesmo canal, eles mudaram para NBC, então como eles mudaram de canal, como levou muito tempo para as negociações acontecerem, para essa mudança de canal acontecer, eles não conseguiram lançar o episódio no Halloween, então eles fizeram na verdade um episódio de 5 de maio, que acabou ficando muito exagerado. O vencedor desse episódio é o Terry, vocês vão se lembrar da imagem dele vestido dourado ali, e o episódio, como sempre, é engraçado. Brooklyn Nine-Nine tem uma dinâmica muito boa entre os personagens, então não dá pra negar que o episódio é de fato muito bom, mas ficou completamente exagerado, o plano não faz o menor sentido, e o Terry tem que prever o que todo mundo vai pensar no decorrer do episódio inteiro, então ele teria que ser um gênio ali, nível Sherlock Holmes, nível de outros gênios aí que a gente conhece, pra conseguir bolar um plano como aquele. E o fato do episódio não se passar no Halloween, e sim no 5 de maio, que é um feriado completamente diferente lá nos Estados Unidos, pra mim não fez o menor sentido. Seria melhor eles terem deixado de lado esse formato por uma temporada e depois voltado com tudo, mas não foi isso que aconteceu. E a mesma coisa se repetiu na 7ª temporada, quando a Rosa vence o episódio do roubo. Só que dessa vez eles tiveram um plano um pouquinho melhor para explicar. O plano começa no Halloween e termina na Páscoa. Então é um plano que acaba sendo mais caótico do que todos os outros e leva meses para acontecer, mas acaba sendo mais aproveitado justamente porque eles realmente trazem a atmosfera de Halloween de volta, coisa que eles não conseguiram fazer no episódio passado, que foi o episódio que o Terry acaba saindo como vencedor. Então Brooklyn Nine-Nine conseguiu reverter a situação, conseguiu trazer um excelente episódio de novo, um episódio muito engraçado de novo, mas que eu acho que não chegou no nível dos melhores episódios de Halloween que a série trouxe. Então agora não sei se eu vou lembrar direitinho de todos, são 7 episódios, eu vou tentar fazer um ranking aqui na minha cabeça e eu gostaria que vocês colocassem o ranking de vocês aqui nos comentários abaixo. Eu colocaria o segundo episódio como o melhor de todos, depois eu colocaria o primeiro episódio, apesar da estranheza ali assistindo a primeira temporada de novo, né, porque os personagens são um pouquinho diferentes, então eu colocaria o segundo, o primeiro, depois acho que eu colocaria o sétimo, depois o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto,
que na minha opinião foi o pior. O episódio que o Terry ganha, apesar de eu adorar o Terry, o episódio que ele ganha foi o mais exagerado, foi o único que não teve nada a ver com Halloween, e o plano ficou tão maluco que não teria como um plano como aquele funcionar, ficou realmente muito exagerado. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, qual é o ranking de vocês para os episódios de Halloween. Eu vou colocar aqui na descrição todos os episódios com uma descrição pequenininha para vocês lembrarem, e eu quero que vocês coloquem um ranking nos comentários com a ordem. Pode colocar só assim, 7, 1, 2, 3, 4, dessa forma tá ok, só para dar uma olhada para eu saber qual é o episódio favorito de vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.